Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe ricamente. Eu sou o pastor Charles, da Igreja Batista Shalom, de Governador Valadares, e hoje eu tenho uma outra palavra para compartilhar com você, e gostaria que você tivesse na sua Bíblia o livro de 1 Crônicas, capítulo 11, vamos ler dos versos 10 a 14, e vamos ver como a atitude de 4 homens foram fundamentais para mudar a trajetória de um povo. Nós temos vivido um tempo de medo e eu tenho falado muito sobre isso, mas aqui nós vamos ver que a coragem de 4 homens foi superior ao medo de um povo inteiro e o Senhor trouxe uma grande vitória para este povo. Eu gostaria de compartilhar com você o que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 11, versos 10 a 14, que diz assim: Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. E o autor de Crônicas vai listar o nome desses 3 valentes que ficaram do lado do rei Davi. Jazobeão, um acmonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando a sua lança ou a sua espada, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição. Preste atenção, esses 3 valentes ao lado do rei Davi, ao contrário de todo o povo que abandonou o campo de cevada, aqui está escrito que eles mantiveram sua posição no meio da plantação de cevada. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Que bênção! Eu acho interessante nessa batalha entre Israel e os filisteus, que eram tradicionais inimigos de Israel naquele tempo, que a gente vai falar aqui de um simples campo de cevada. Para quem não sabe, cevada era um cereal de qualidade inferior, de segunda categoria, quando comparado ao trigo, por exemplo. E quando os filisteus se apoderam desse campo de cevada, Davi e os seus 3 valentes vão ter uma atitude completamente diferente daquela que o restante do povo decidiu ter. E é disso que eu quero compartilhar com você mais uma vez. E o que eu acho interessante é que nós estamos falando aqui não do aspecto econômico, porque a cevada era o cereal para o qual, na verdade, era feito o pão que sustentava as famílias mais pobres de Israel. Então a questão aqui não é uma questão financeira. Por que defender um campo de cevada? Por que dar valor a algo que economicamente não valia tanto? Mas é a forma como Davi enxergava aquilo que Deus concedia ao seu povo. Nós estamos passando num tempo em que nós precisamos rever como estamos enxergando as coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E uma coisa que eu acho interessante, meditando nesse texto, é que toda entrega nas mãos de quem não sabe dar valor é um desperdício. Então preste atenção nas coisas que Deus tem confiado a você, que Deus tem colocado nas suas mãos. Até onde você está disposto a lutar e a defender por aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, né? A gente percebe aqui que aquele campo de cevada, embora a cevada fosse um cereal barato, de segunda categoria, né? Davi enxergava naquele campo de cevada algo que o Deus de Israel havia confiado a eles. E o que eu acho interessante nesse texto é que a atitude desses homens é uma atitude que hoje a gente sente muita falta dentro da igreja, de pessoas que estejam dispostas a lutar pelas virtudes do reino de Deus e por uma igreja. Eu não preciso defender a igreja. A palavra do Senhor diz que Ele mesmo defende a si e a sua obra. Mas nós temos que nos posicionar num mundo incrédulo, num mundo que cada dia mais dá as costas para o Senhor. Estão faltando valentes como esses que estiveram do lado de Davi. Nós estamos falando da coragem de 4 homens e do medo de um povo, né? Seria muito mais fácil se nós parássemos aqui para poder perceber que o medo muitas das vezes fala muito mais alto do que a confiança que nós depositamos no Senhor.
E o problema do medo é que o medo muitas das vezes pode nos paralisar. E nesse texto, o que eu acho interessante é que eles não foram paralisados a ponto de fugir e abandonar aquele campo de cevada. Por que falar de um campo de cevada? Porque na verdade as coisas que Deus confia a mim e a você, quem tem que dar o devido valor somos nós. Quem vai lutar pelo seu casamento é você, não são os outros. Quem vai lutar pelos filhos que você tem que ser você. O mundo não vai parar para defender os seus filhos. Para o mundo, são apenas os filhos de alguém. Na visão dos outros, é apenas o casamento de alguém. O seu chamado, a vocação, aquilo que Deus tem para a sua vida, para os outros não tem valor nenhum. Mas qual o valor que você dá para o seu chamado e para aquilo que Deus confiou nas suas mãos? O que eu acho interessante, em Paz da Minha, a fronteira de sangue, esse nome traduzido para o português seria a fronteira de sangue ou do sangue, o que a gente percebe é que o rei Davi percebeu que ceder aquele campo de cevada era dar legalidade para um povo que era inimigo do seu povo conquistar as demais coisas. Quando nós fazemos vista grossa aquilo que o inimigo tem tentado tirar das nossas mãos, que o Senhor nos concedeu, nós estamos dizendo para o nosso adversário, para o nosso inimigo, que ele pode tomar todas as coisas que o Senhor nos deu. É triste ver que as pessoas estão desistindo de lutar pelas bênçãos, por aquilo que o Senhor tem confiado a cada um delas. O meu chamado, quem tem que defender sou eu. Quem sabe o valor do meu chamado sou eu. Não é o rebanho que eu pastoreio, não são as pessoas da minha família ou os meus amigos. Quem tem que lutar pelo meu chamado sou eu, porque quem foi chamado fui eu, não foram os outros. Então nós aprendemos que nós temos que aprender a lutar e a não desistir daquilo que Deus confiou a cada um de nós. Davi sabia que entregar aquele campo de cevada seria como dizer para os filisteus: podem ficar com tudo, e nós não somos um povo movido pela covardia. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus nos deu um espírito de ousadia, de coragem, não de pavor e nem de medo. Que nós possamos entender que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as situações, até daquelas que a gente também não consegue compreender. E nessa história, eu acho interessante que muitas das vezes o que o medo tem feito é fazer com que muitas pessoas percam excelentes oportunidades que vão surgindo ao longo da caminhada. Defender aquele campo de cevada era uma atitude esperada de quem confiava no Deus de Israel. O medo tem o poder de nos paralisar e de nos fazer fugir de situações que nós deveríamos estar enfrentando. E aí, quando eu fujo ou quando eu deixo o medo me dominar, eu neutralizo o poder da fé. Eu tiro os olhos da cruz, eu tiro os olhos de Jesus e começo a colocar os olhos nas circunstâncias que não são favoráveis para mim ou para as pessoas que eu amo. A palavra que eu quero deixar para você, uma palavra curta, é que você tem que lutar pelo seu campo de cevada. Eu era um campo de cevada, você é um campo de cevada, que aos olhos do mundo não tem valor nenhum, mas lá em João 3,16, a palavra diz que Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembre-se que um dia você também não tinha valor. Nós não temos valor, muitas das vezes, para os outros. Nem o valor que os nossos pais nos dão pode ser comparado com o valor que Deus nos dá. É por isso que para Deus toda alma é importante. O profeta Ezequiel, o Senhor usa a boca dele para dizer algo no capítulo 18, que o Senhor não toma prazer na morte de ninguém. É interessante que nós vivemos um tempo onde nós não damos valor a muitas pessoas, né? E a gente fica triste de ouvir certos comentários: nossa, fulano morreu, mas merecia ter morrido. Isso não tem valor. Os olhos de Deus não são como os olhos de uma sociedade que está corrompida pelo pecado. Toda alma é importante para o Senhor. Então eu quero que você entenda neste dia que você era um campo de cevada. Deus enviou seu Filho para te salvar e para me salvar. Aos olhos dos outros, eu só sou mais uma pessoa. Você também é só mais um ser humano. Mas aos olhos de Deus, cada ser humano, ele é único e ele é especial. Por isso que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar, para poder nos garantir um lugar na eternidade ao lado dele. E muitas das vezes nós rejeitamos o amor de Deus. Certa feita alguém me perguntou: por que existe um lago de fogo? Por que existe inferno para os pecadores? E eu disse: olha, eles não vão parar no lago de fogo por causa dos seus pecados, mas por terem rejeitado o amor e o perdão de Deus.
Isso é que vai conduzir muitas pessoas para um lugar de eterna perdição. O inferno não é uma invenção da igreja. Jesus, em várias das suas passagens escritas nos evangelhos, ele deixa claro sobre a existência do inferno. Um lugar que foi preparado inicialmente para o diabo e os seus anjos, que caíram, que se rebelaram contra Deus. E quando eu vejo essa história de um povo que tinha um campo de cevada nas mãos, e aí de repente, quando o inimigo toma aquele campo, o povo todo bate em retirada, mas 4 homens, 3 valentes apoiaram Davi e eles reconquistaram aquilo que o inimigo havia tomado posse. Lembre-se, a sua vida, a sua família, a sua vocação profissional e o seu chamado ministerial são bens que têm um valor incalculável. Não espere que os outros parem para lutar por aquilo que você tem que lutar. Muitas das vezes nós cruzamos os braços e queremos que os outros guerreiem as nossas guerras. Isso não está certo. Nós é que precisamos guerrear as nossas guerras, mas sempre se lembrando de que a vitória tem que vir do Senhor. É interessante que Salomão escreve que o cavalo, ele se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem da parte do Senhor. É Deus quem nos concede vitória. Não desista do seu filho, mesmo aquele filho ou filha que tem dado tanto trabalho. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. É você quem tem que lutar pelos seus filhos. Seu cônjuge, é você que tem que lutar por ele. Não, para ele não tem mais jeito, para ela não tem mais jeito. É o que o inimigo quer fazer a gente acreditar. Mas eu quero que você se lembre que tudo que Deus nos confia, tudo aquilo que Deus entrega nas nossas mãos, é um campo de cevada, é promessa de Deus e compete a cada um de nós lutarmos por esse campo de cevada. E a Bíblia diz que aqueles 3 homens, e descreve rapidamente o currículo de cada um deles, diz que eles se mantiveram na posição de defender aquele campo quando todo mundo estava abandonando e deixando o campo de cevada para trás. Nós ainda na igreja sentimos uma necessidade imensa de pessoas que mantenham sua posição, e eu não estou dizendo de placa de igreja, mas mantenham sua posição como cristãos, valorizando os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus, sem ceder às tentações, às chantagens ou à pressão que o mundo continua exercendo sobre aqueles que foram escolhidos, que se entregaram por amor a Deus, as suas vidas para trabalharem para Ele. O mundo nunca vai aliviar a pressão, nunca aliviou. A igreja nasceu sobre uma intensa perseguição, sobreviveu e sobrevive à perseguição do tempo presente. E quando ela for tirada deste mundo, porque o arrebatamento também vai acontecer, iniciará na terra 7 anos da grande tribulação, onde um homem vai assumir o poder do planeta todo e vai declarar o cristianismo e qualquer fé como inimiga dele. Ele vai exigir ser adorado no lugar de Deus. As religiões vão dar lugar a uma única religião. O ecumenismo, que hoje parece ser algo distante para muitas pessoas, isso vai acontecer num período que a Bíblia diz que nunca houve tanta angústia na face da terra como nesse período da grande tribulação. Leia o capítulo 24 do Evangelho de Mateus para você entender do que a Bíblia está dizendo, e o capítulo 12 do livro do profeta Daniel, e você vai ter mais informações sobre esse período da grande tribulação, um período onde um único homem vai governar todo o planeta. Mas até lá eu quero que você entenda, nós temos que nos manter na posição de defendermos as virtudes e os valores que foram estabelecidos na palavra de Deus. Ninguém é obrigado a ser cristão. A escolha de servir ou não a Deus, ela é pessoal. Eu não posso impor isso para ninguém. Ninguém pode. Mas nós temos que defender os princípios e valores estabelecidos na palavra do Senhor. Eu quero que você continue acreditando, lutando. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pelos seus filhos, pela carreira profissional que você abraçou. Com certeza toda carreira profissional tem seus altos e baixos, tem suas dificuldades, tem suas limitações. Mas nós temos que entender que quando você escolhe uma profissão, você faz isso movido pelo amor. Eu acho louvável a atitude dos profissionais da saúde num momento tão difícil como nós estamos vivendo em escala global. Então, lute pela sua profissão, valorize a profissão que você abraçou. Não são os outros que têm que valorizar, é você quem tem que fazer isso. E da mesma forma, o dom e a vocação para o qual o Senhor te chamou.
Eu vivo no mundo e há 35 anos servindo a Deus, e eu vejo, e é triste constatar, que muitos fizeram como Demas, que abandonaram o apóstolo Paulo no seu projeto missionário e se deixaram moldar pelo Deus desse século. Então preste atenção, porque você é quem tem que valorizar o campo de cevada que o Senhor te deu. Eu não sei do que se trata na sua vida, mas lembre-se, aos olhos do povo de Israel dominado pelo medo, foi mais fácil fugir e abandonar aquele campo para trás. Mas 4 valentes se mantiveram na posição para defender aquele campo, e o texto de Crônicas diz no verso 14 que o Senhor operou um grande livramento. O Senhor deu vitória ao seu povo, e Deus, Ele dá vitória não para quem desiste, mas quem prossegue, para quem não desiste e permanece focado no alvo que está posto diante de si. Você tem um alvo, o nosso alvo como cristão é o céu. A terra nós estamos de passagem, já disse isso no outro vídeo, quero repetir. Você não leva nada do que você conquista nesse mundo. No caixão, nem a roupa que você vai usar é você quem vai escolher. Então preste atenção em como você tem levado a sua vida. Valorize o campo de cevada que Deus tem colocado na sua mão. E para concluir, a nossa salvação custou o sangue de um cordeiro incorruptível. Então neste dia, o que eu quero pedir a você, valorize a sua salvação, porque você não foi comprado nem por ouro e nem por prata, mas pelo sangue de um cordeiro incorruptível, que é Cristo Jesus. Não é o mundo que vai lutar para você não perder sua salvação, é você quem tem que se esforçar. Uma vez salvo, você agora batalha todos os dias para manter a sua salvação, não cedendo às tentações e nem negando o poderio de Cristo, independente da situação ou do exército inimigo que você enfrentar. Que o Senhor te abençoe, e lembre-se, o mesmo Deus que lá atrás deu livramento a Israel e devolveu para eles um simples campo de cevada, é o Deus que nos garante a vitória em todas as situações pelas quais nós passarmos. Que o Senhor te abençoe, aprenda a lutar, porque o Senhor, Ele traz a vitória, mas você precisa desenvolver habilidades em meio aos problemas para ter vitória da parte do Senhor. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Grande abraço a todos.